Olá, pessoal, vamos seguir com a nossa disciplina. Até então, a gente viu várias questões relacionadas à educação ambiental. E a gente já terminou a aula anterior e antes dela também a respeito de conscientização. A gente falou um pouquinho sobre as formas que a educação ambiental poderia funcionar, mas infelizmente a gente tem uma resistência muito grande da população, a gente tem uma resistência muito grande dos povos, né? Então, infelizmente, as pessoas ainda são um pouquinho fechadas aí para as questões ambientais. Então, a única maneira da gente conseguir melhorar essas percepções, melhorar a forma como que a população age, é conscientizando, tentando achar uma maneira de educar essas pessoas. É muito clichê falar de conscientização, né? Justamente porque é um termo muito batido e é um termo que nem sempre funciona. Então, a gente vive um cenário pandêmico em que a gente não consegue uma conscientização. E é um efeito direto, é uma consequência direta que está ocorrendo com a nossa população. Agora, se a gente for olhar as questões ambientais, que nem sempre são tão diretas assim, olha a dificuldade que a gente tem para conseguir trazer essas questões ambientais. Então, fica bem difícil. Nessa aula de hoje, a gente vai ver algumas relações que vão acontecer entre ambiente e qualidade de vida. Isso é legal. A gente começa a perceber que o ambiente ele é capaz de influenciar na forma como que a gente usa o nosso espaço. O ambiente ele é capaz de influenciar no bem-estar da população, das comunidades de uma forma geral. Então, isso é algo que vai acontecer. Então, isso é algo que necessariamente acontece. Então, o que a gente começa a perceber? Que não dá para a gente quebrar essa ligação. Não dá para a gente separar meio ambiente de saúde. Não dá para a gente separar meio ambiente de qualidade de vida. São dois aspectos aí que são a todo momento muito correlacionados. E a gente precisa achar algumas maneiras aí de tentar levar essa informação, de tentar levar alguns conceitos aí para a população. E é isso que a gente vai estar vendo na aula de hoje. Vamos. Então, o primeiro item que a gente tem que ver é que por natureza, a gente é um grupo de organismos que vivem em um contexto social. Então, a gente é um grupo de organismos que se relaciona com outros organismos da nossa mesma espécie, que se relacionam com organismos de outras espécies. Então, isso é algo que vai acontecer naturalmente. Somos seres sociais por natureza. E essa socialidade, essa forma de associação com o meio, não tá, essa forma de associação que a nossa população tem, não é algo ligado só com outras espécies ou com a nossa própria espécie. Essa socialização também é ligada com o meio ambiente. Então a gente viu lá no comecinho as primeiras relações do homem e ambiente, né? A conquista do fogo, o início da exploração da caça como predador. Então a gente começou a perceber que essa relação ela se instalou. E essa socialidade vai estar presente com a gente, independente de onde a gente estiver. Então, onde a gente estiver, a gente vai ter essas relações acontecendo. E o que isso vai trazer para a gente de importância? A gente começa a perceber que tudo que alimenta, na verdade, né, tudo que é relevante para o ambiente, ele acaba melhorando as relações que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente tem disponibilidade de recursos de uma forma muito eficiente, a gente já não tem tantas preocupações, a gente sabe que a gente não vai ter falta de água, tudo isso vai influenciar diretamente em questões de bem-estar. As características climáticas do local que a gente está não sofreram alteração, então a gente percebe que o ambiente diretamente relaciona com a gente. Então a gente sai de uma área que tem atmosfera poluída e vai para um local em que a atmosfera está mais limpa, é mais fácil de respirar e por aí vai. Então a gente percebe que necessariamente o ambiente ele é capaz de influenciar na qualidade de vida. Só que a gente tem uma capacidade tão grande que conceito que eu posso usar? De aclimatação, uma capacidade tão grande de se ajustar aos locais. A gente consegue se ajustar até uma situação ruim. Então, é muito comum a gente se ajustar a uma situação ruim. Ah, o emprego que eu não gosto, um local que eu estou morando e eu não gosto desse local, mas eu preciso. Então, a gente acaba se acostumando e a gente acaba superando algumas coisas e permanece nesses locais. Então, a gente tem uma capacidade de aclimatação muito grande. E isso, de certa forma, pode ser um problema. Porque se a gente acostuma
com uma atmosfera poluída, a questão que pode estar envolvida com futuras doenças respiratórias ou a intensificação de doenças respiratórias pré-existentes é algo muito comum. Então, os grandes centros que apresentam a atmosfera com a presença de gases muito densa, muito concentrada, a gente percebe que o índice de doenças respiratórias, de síndromes respiratórias, é algo muito comum, justamente por essa associação de meio ambiente e saúde que a gente não separa, que a gente não quebra essa relação. Então, o que a gente começa a perceber? Se a gente construir maneiras, se a gente construir formas de melhorar a nossa relação com o ambiente, poderia ajudar bastante na forma como que a gente está vivendo, na forma como que a gente ocupa o meio, na forma como que a gente utiliza dos recursos, enfim. O que a gente percebe? A todo momento, desde lá do início, essa palavrinha... Deixa eu colocar uma ponteira aqui de novo. Cadê? Aqui. Desde o começo da exploração, da relação do homem com o ambiente, essa palavrinha aí, ela já vai surgir e vai ficar com a gente até hoje, que é a questão da sobrevivência. Então, a gente tem todas as espécies, na verdade, brigando por sobrevivência, né? Brigando por recurso, por parceiro reprodutivo, por local de nidificação, fazer ninhos, por local de moradia, local de descanso. Então, todas as espécies estão a todo momento competindo. Então, elas estão buscando por sobrevivência, elas estão numa luta de sobrevivência. Isso é algo que a gente faz atualmente também. A gente nessa corrida, procurando a vacina, essa corrida para não ser contaminado, então se isola, usa máscara, usa álcool, enfim. O que é isso? O que a gente está fazendo necessariamente? A gente está, basicamente, tentando fugir de algo, a gente está lutando pela sobrevivência, é isso que a gente está fazendo. Então, essa luta pela sobrevivência é algo que começa desde as primeiras populações, que começaram a colonizar e começaram a viver em socialidade, e hoje para a gente. Então, é algo que a gente não consegue separar. A gente tem essas relações aí muito bem estabelecidas. Então, a gente percebe que o homem, ele começou a tirar dos recursos, ele começou a tirar do ambiente natural tudo que ele precisava. Tudo que ele necessitava, ele conseguia retirar do ambiente. Então, se precisava de roupa, tinha no ambiente, precisava de recursos, tinha no ambiente, local de moradia, tinha. Então, ele conseguiu explorar o ambiente das formas mais inimagináveis, né? Então, a gente consegue explorar o ambiente de qualquer forma aí, na verdade, desde que aquilo traga benefício para a gente. Nem sempre a gente olha se está causando algum prejuízo para outras populações ou para o próprio ambiente. Mas a gente está buscando essa sobrevivência, a gente está trazendo aí outros aspectos para o ambiente. Problema. A gente tem uma questão ligada com a mudança das paisagens, a transformação das paisagens naturais. Isso é algo que acontece. A gente tem uma disciplina dentro da biologia que ela se chama Ecologia de Paisagens. Então, ela mostra a ecologia, as relações das paisagens que a gente tem atualmente. Então, o que seriam essas paisagens? Seriam as matrizes. O que é matriz, Edmar? É tudo que não é floresta natural. Então, o café é uma matriz, o pasto é uma matriz, o eucalipto é uma matriz, a cana é uma matriz. Então, matrizes são as monoculturas, certo? As culturas individuais, que são completamente diferentes da floresta natural. Então, a gente percebeu que a fitofisionomia, a aparência das áreas, a aparência dos hábitats, foi muito alterada com a ação humana. Então, essa alteração da paisagem natural e a criação dessa paisagem artificial, que está ligada com essas culturas, trouxe uma alteração muito grande nos aspectos visíveis, né, nos aspectos que a gente consegue observar do nosso ambiente. E isso tem um efeito direto, certo? Que é a redução de habitat. Então, várias espécies não conseguem permanecer nessas áreas justamente por causa disso, por essa mudança de complexidade, né? Antes a gente tinha um monte de árvores frutíferas e por aí vai, todas elas relacionando uma com a outra. E agora a gente tem um eucalipto, que só tem eucalipto, um pouquinho de herbácea ali embaixo e só. E a gente não tem recurso para espécie, a gente não tem alimento para aves, a gente não tem alimento para mamíferos e por aí vai. A gente percebe que não acontece uma interação. Então, quando ocorrem essas modificações na paisagem natural, muitas das vezes aí perde as relações com o ambiente, então perde as relações com as espécies. Então, isso é um problema que a gente começa a entender. Então, essas alterações vão influenciar diretamente na qualidade de vida. E quando eu falo qualidade de vida, eu acho que boa parte de vocês pensou que eu estava falando da qualidade de vida humana.
Não, estou falando de qualidade de vida das populações. Então, estou falando da gente, estou falando da comunidade de lebres, de coelhos, estou falando de todo mundo. A gente fala basicamente de todas as populações viventes que dependem daquele ambiente. Então, é nesse ponto que eu quero chegar, é nesse item que eu estou tentando chegar com vocês aí para a gente conseguir entender o tanto que essas relações conseguem influenciar em todas as populações, em todas as dinâmicas de população. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente fala um pouquinho a respeito de um cenário mundial que é bem complicado, porque a gente percebe que a gente tem uma crise muito grande em termos científicos, não só aqui para a gente, mas no mundo inteiro. Uma negação do conhecimento científico, uma banalização do conhecimento científico. A profissão, né, a profissão do cientista, ela não é tão valorizada. E isso é um problema, porque são essas pessoas que vão correr atrás de solução. São essas pessoas que vão correr atrás de resolver problemas ambientais, de resolver problemas de saúde pública, de resolver os problemas que estão acontecendo na nossa sociedade. Mas, infelizmente, essa crise do conhecimento aí, ela acaba surgindo e traz para a gente alguns probleminhas. Primeira coisa que a gente considera com essa crise. Se a população nega a carreira científica, se a população nega a ciência de uma forma geral, eu conseguir lançar isso daqui, educação ambiental, fica bem difícil. Então a população não compreende como que a ciência funciona e, obviamente, você inserir termos dentro de educação ambiental, você mostrar aspectos da educação ambiental não é algo tão simples assim, não. Então é uma população que já vem com uma barreira. É uma população que já vem fechada para essas questões. Então, quando eu mostro as relações de ser humano e natureza, as influências, então fica parecendo algo, tem um termo muito ruim, que eu odeio ouvir esse termo, que é o termo ecochato. Que é aquela pessoa da forma que esse pessoal vê, né? Seria a pessoa que só olha para o lado ecológico das coisas, para as questões do ambientalismo e por aí vai. Mas eu vejo isso como consciência, eu vejo isso como uma forma de ver o mundo. Obviamente, é uma coisa muito difícil a gente ficar impondo coisas à população. Por exemplo, eu tenho a minha visão ligada a alguma coisa. E eu não vou empurrar isso para vocês, que vocês devem seguir isso. Não. Então, se eu falo de questões ambientais, eu estou obrigando vocês a ter uma vida sustentável? Não. Eu estou tentando dar um clique para vocês. Olha, é isso que está acontecendo, é isso que a gente normalmente não vê, e estou mostrando aqui para vocês. Agora, o que vocês vão fazer com esse conhecimento, aí é a dinâmica de cada um, é a jornada de cada um. E aí não depende mais da forma que a gente está passando. A ideia é a gente passar essa informação. E aí vocês precisam processar essa informação e ver o que vocês vão fazer com isso. Vão só ignorar e passar para o semestre, vão simplesmente tentar entender ou tentar ver esses problemas e tentar mudar alguma coisa, seja algo individual na casa de vocês ou não, a gente não vai mudar mesmo. Mas trazer essa discussão. Mostrar que essa discussão realmente ela é importante. É uma discussão que precisa acontecer. Em questões de problemas ambientais que a gente tem aqui, a gente percebe que a falta de preservação é o que traz os maiores problemas para a gente. Então, a gente tem uma exploração muito grande, uma falta de manter pelo menos uma parcela daquilo. Então, por que muitas espécies entram em extinção? Porque eu não tenho preservação de habitat. Então, o habitat necessariamente é destruído. Então, eu não consigo manter um equilíbrio ambiental para que necessariamente essas espécies, ou esses indivíduos, ou aquele grupo de plantas, ou aquela área, ela consiga permanecer. Então, isso é algo bem comum que pode acontecer e que está acontecendo a todo momento, aqui para o nosso país e para outros países aí. O nosso problema que a gente começa a ver é que não dá para eu separar muita coisa. Questões ambientais, elas vão estar ligadas com questões sociais, com questões econômicas, então não com saúde pública e por aí vai. Eu não consigo separar, eu não consigo quebrar essas relações. Então, se eu acho uma maneira de levar a minha vida de uma forma em que eu considero o ambiente como alguém que influencia diretamente em mim, eu poderia sim ter um desenvolvimento muito melhor do que a gente está tendo atualmente. Quando eu falo eu estou falando eu mundo, sabe? Porque uma ação individual aí sozinha fica difícil. Agora, se a gente tem uma ação individual coletivamente,
a gente acaba agindo aí de uma forma mais global. Mas a gente precisa mudar a forma que a gente age, a gente precisa mudar a forma que a gente vê o ambiente, precisa mudar a forma que a gente busca os nossos recursos, que a gente explora os nossos recursos aí. O que a gente tem aqui para conversar agora? Olha, quando a gente fala da questão do ambiente, a gente precisa entender que existe uma complexidade muito grande. O que é uma coisa complexa em termos de relações? Por exemplo, eu tenho. Vamos pensar numa sala de aula. A gente tem 40 alunos numa sala de aula, certo? 40 alunos numa sala de aula. Vamos pensar que cada um desses alunos, para eles conseguirem permanecer, um precisa emprestar algo para o outro. Então, qualquer coisa, independente do que. Mas para eles permanecerem nessa sala, um precisa emprestar um material para o outro, independente do que seja. Então, todo mundo vai ter um pegando emprestado e o outro emprestando. Então, sempre eu vou ter isso nessa sala com todos os indivíduos. Se eu quebro um desses indivíduos, retiro um, quer dizer que eu quebro o ciclo. Então, quer dizer que eu não vou ter todo mundo emprestando algo e pegando algo emprestado. O que quer dizer? Quer dizer que existem muitas relações acontecendo. E quando eu tenho a quebra de uma dessas relações, ela pode influenciar em todas as outras. E aí os problemas vão desencadeando. Então, a questão ambiental é isso. Eu tenho os fatores ambientais que estão relacionados e quando um é influenciado, todo mundo sofre. Então, todas as outras vertentes acabam sofrendo conjuntamente. Então, isso é um problema. Isso é algo que a gente precisa ver. A gente tem que começar a ver o ambiente dessa forma. A gente tem que começar a ver essa complexidade. Uma relação que não seria complexa é quando eu chego e elimino uma espécie e nada muda no ambiente. Nada acontece no ambiente. E a gente sabe que isso não é assim. Se a gente elimina uma espécie, ela era predadora de alguém, ela era predada por alguém, ela tinha relação com outras espécies, ela competia por alimento com outras espécies. Então, as relações, elas estão presentes. Se eu elimino um indivíduo, os outros vão ser impactados. Então, não tem como eu separar ambiente de qualidade de vida, justamente porque ambiente, ele influencia na nossa condição de vida. Então, não dá para a gente separar como itens individuais, não dá para eu pegar isso daí como itens totalmente individuais e achar que isso vai funcionar. Isso não está só nessa esfera de saúde. Eu vou ter o fator econômico, social, cultural, político. Tudo isso vai estar sendo influenciado por essas relações. Então, se elas se quebram por algum motivo, de alguma maneira, não tem como a gente conseguir estancar esse problemão que a gente vai ter. Esse grande problema que vai surgir a partir dessa falta dessas relações. A gente precisa começar a pensar no ambiente como algo mais interligado, algo bem mais complexo do que a gente imagina. E aí, quanto mais que a gente começa a estudar os problemas ambientais do nosso período, a gente percebe que existe muita coisa para a gente fazer. Então, lá naquele momento inicial que a gente começou a explorar o fogo, começou a explorar a caça, enfim, naquele momento, os problemas ambientais que a gente tinha lá não eram nada prejudicial. Então, era uma ou outra espécie que era eliminada em termos de números de indivíduos, a espécie continuava, mas números de indivíduos eram utilizados como fonte de recurso, né, carne, enfim, mas não causava desequilíbrio. Então, era uma quantidade mínima de indivíduos que eram utilizados. Então, nesse momento, a gente percebe que a gente não tinha esses impactos, mas agora a gente começa a ver que tem muita coisa acontecendo. E não são fatores isolados, eles não estão acontecendo sozinhos. O efeito estufa está acontecendo por quê? Por um monte de eventos. A gente vai ver efeito estufa ainda. Mas eu tenho muitos eventos que estão ocasionando essa alteração ambiental. Eu falo de aquecimento global. O que está causando isso? É algo direto? Não, eu tenho vários fatores indiretos. Por exemplo, a carne que a gente come influencia no aquecimento global. Então, tá tudo interligado. Então, para você ter um produto na sua mão, para você ter algo na sua mão, você necessariamente precisa que muitos eventos anteriores ocorreram. E a chance de eu ter vários impactos ambientais que ocorreram para eu estar com esse microfone conversando com vocês, para ele estar aqui comigo, a quantidade de processos que ele passou, é algo que a gente nem consegue imaginar. Então, é uma complexidade muito grande que vai estar tudo interligado. Então, esses problemas que a gente tem, a gente não vai conseguir ver de uma forma muito isolada. A gente tem que sistematizar. Ter um processo de organização de como que a gente vai ver esses problemas e de como que a gente vai trabalhar com eles. O que a gente começa a perceber?
A qualidade de vida aí, ela vai ser afetada diretamente por alteração ecológica. Então, se eu tenho alteração no ambiente, na qualidade biológica, é muito óbvio que a nossa qualidade de vida vai ser influenciada. E aqui eu estou falando de qualidade de vida em termos de ambiente. Eu não entrei nem em doenças ainda, não estou falando nem de doenças nesse ponto. Estou falando simplesmente aí dessa alteração de habitat e como que isso pode direcionar diretamente para a forma que a gente vive, para as relações que a gente estabeleceu. Então isso é um fator que a gente precisa começar a ver. A gente fala nessa disciplina inteira sobre relação de homem com o ambiente, justamente para ver se desperta essa consciência de que as relações estão aí, elas estão presentes e elas precisam ser mantidas. E a gente não pode quebrar essas relações, porque a gente vai sofrer algumas consequências relacionadas a elas. Algumas características que a gente vai ter em termos desses desastres ecológicos, da utilização de compostos que são poluentes, uma das consequências diretas que a gente vai ter seria a ameaça à saúde. Então, ameaça à saúde pública, em um primeiro momento regional, né, ou local, de acordo com o que está ocorrendo, mas isso vai ser intensificado, isso pode ser intensificado e a gente atingir uma dinâmica muito maior, né, um espaço geográfico muito maior, que é o que ocorre em eventos pandêmicos. Então, as relações, a forma como que a gente se relaciona, a forma como que a gente está interagindo, pode aumentar os prejuízos relacionados aí às questões pandêmicas e trazer menos e menos e menos e menos qualidade de vida para a gente. Então, isso é algo que a gente já está vendo que funciona, já está vendo que é isso que está acontecendo, que a gente não sabe lidar com o ambiente, a gente não sabe lidar com as relações devido à grande complexidade que existe. A exposição do ser humano aí a produtos poluentes, aos poluentes de uma forma geral, eles acabam. A sociedade acaba achando que é algo muito distante. Para eu ser contaminado com um poluente, eu tenho que nadar em um rio contaminado. Para eu ter contato com um poluente, eu tenho que entrar em contato com lixo tóxico e por aí vai. Não é isso. A gente tem os poluentes presentes na nossa alimentação. O poluente está presente nos alimentos que a gente compra, nos alimentos que a gente produz. Mas eu estou produzindo ali na minha casa, na horta, totalmente orgânico. E essa questão de orgânico é tão perigosa porque a gente não tem tanta certeza de que algo é orgânico. Então a gente começa pelos minerais que são utilizados na própria água, no próprio processo de tratamento da água. Então, quando eles chegam no ambiente, eles são convertidos em outros produtos com ação bacteriana, com ação dos micro-organismos do solo. A gente utiliza o processo de adubação, então posso ter componentes ruins. Não usa adubação, vou utilizar esterco necessariamente. Mas esses animais também, eles foram expostos a contaminantes, então a chance deles estarem excretando, né, liberando excretas com contaminantes também é muito grande. Então, nem sempre a gente consegue algo que seja totalmente livre de poluente. Hoje em dia, a gente tem algumas pesquisas voltadas a... Eu vou falar isso na próxima aula, que é a questão de microplástico. Vou falar na próxima aula, acho que fica melhor fazer uma aula só para eles. Mas são poluentes que estão presentes aqui que a gente não percebe, que a gente não sabe da existência. E eles estão a todo momento entrando em contato com a gente. E a gente acha que o poluente está lá no local contaminado, está lá naquelas regiões onde ocorre derramamento de petróleo. Não, o poluente está aí do seu lado, está do lado da sua mesa, onde você está estudando. Então, o poluente está aqui com a gente a todo momento. Mas a gente não entende essas relações. A gente fecha o olho para essas relações aí e não entende muito bem como que elas estão acontecendo. O que a gente percebe? Essa questão do acúmulo seria aquele processo da bioacumulação. Então, esses poluentes, eles acabam acumulando no nosso organismo se a gente não conseguir metabolizar. Então, se a gente não consegue metabolizar, não consegue excretar, aquilo vai ser armazenado. Então, aquilo vai permanecer no nosso organismo e pode ou não trazer problemas. A gente não sabe. A gente não sabe se é algo a curto prazo, se vai demorar ou se nunca vai acontecer essa influência, se isso nunca vai trazer problemas para a gente. Não dá para a gente ter uma total certeza disso. Tá. Uma coisa que a gente sabe é que todo mundo tem o direito à saúde, né? Então, aí acaba sendo um dever do nosso Estado de fornecer saúde. Isso é algo que a gente tem direito. Mas a gente está a todo momento atacando. A gente ataca esse direito a todo momento.
Justamente quando a gente simplesmente se expõe a questões de risco, se expõe a relações de risco justamente porque não entende essa complexidade, ou se entende, não dá a importância que ela deveria ter. Então a gente precisa entender essa complexidade ambiental com as influências, com as consequências que a gente vai ter. Uma coisa que é ruim, mas é algo infelizmente comum, a gente evita da importância daquilo que não atinge a gente diretamente. Então, algo que não me causa dano agora, por que eu vou me preocupar com isso? Algo que não me causa dano nesse momento, que eu não vejo prejuízo com isso, por que eu vou mudar minha forma de vida? Por que eu vou alterar a forma que eu trabalho, a forma que eu vivo a minha vida de uma forma geral, desde da criação da minha rotina? Então, por que eu vou mudar se aquilo não me atinge? Então, isso é algo que vai estar presente com as populações enquanto a gente não enxergar essas influências, fica muito difícil de mudar esse pensamento aí. O que a gente precisa entender? A saúde, basicamente, ela é um dos bens que a gente tem, que a gente não consegue medir valor. Então, dá para a gente medir o valor da saúde? Por exemplo, o bem-estar que a gente tem, dá para a gente colocar um valor em reais? Não dá. Então, é algo que a gente precisa ter com um valor imensurável, aí é o que garante a nossa existência, né? A nossa sobrevivência. E a gente precisaria estar a todo momento buscando formas aí de manter essa saúde, de manter os aspectos da sobrevivência, desde lá do início, daquele primeiro estágio, daquela primeira fase, lá no comecinho. Então, as questões de sobrevivência é algo que a gente precisa considerar sim. Com as relações aí do homem com o ambiente, a gente precisa entender os eventos que ocorrem no ambiente também, os fenômenos que vão ocorrer. Efeito estufa, o processo que mantém o nosso planeta aquecido, é algo natural, é algo que acontece naturalmente. Então, não foi a gente que criou isso, não. É algo que acontece no nosso planeta naturalmente, é o que mantém a gente vivo. Mas a gente achou maneiras de intensificar isso a ponto de causar o problema ambiental que é o aquecimento global. Então, o efeito estufa é algo natural, o aquecimento global ele é dado pela intensificação do efeito estufa. Então, a gente faz isso. O que a gente está fazendo aqui nesse momento? A gente entende o fenômeno, sabe como ele acontece e mesmo assim a gente provoca mudanças, alterações que vão atingir a gente diretamente. Fica muito difícil a gente trabalhar dessa forma. A gente precisa estar atuando com respeito maior aí em questões ambientais, em questões da biodiversidade, em questão da unidade de tempo necessária para uma renovação desse ambiente. A gente precisa começar a pensar nessas questões. Quando a gente abrir a mente para isso, quando a gente entender essas influências e essa complexidade, era algo que já estava ali com a gente, só que estava oculto, estava meio fechadinho, a gente não estava dando tanta importância, a gente não ligava muito, e agora a gente já consegue ter uma ideia bem melhor do que está acontecendo. Então a gente precisa acordar, basicamente. Então a gente precisa que a educação ambiental ela seja muito focada nas complexidades, ela precisa ser focada nas relações, ela precisa estar de uma forma muito interdisciplinar, então ela precisa também ser multidisciplinar. Eu preciso atingir várias formas do conhecimento de uma forma muito específica para eu conseguir trazer isso para a gente. Como assim? Eu preciso pegar o pessoal da saúde e mostrar exatamente o que está acontecendo. Eu preciso pegar o pessoal de biológicas e mostrar o que está acontecendo. Pegar o pessoal da economia e mostrar o que está acontecendo. Então, de pegar o pessoal da social e olhar o que está acontecendo. Então, a gente age de uma maneira multidisciplinar, mas tem uma interdisciplinaridade também muito grande para tentar fazer com que necessariamente a educação ambiental aconteça. E, a partir disso, quando a gente começa a discutir mais as funções de saúde, as relações de saúde, meio ambiente, de qualidade de vida e ambiente, a gente evita muitos problemas de saúde pública, a gente evita grandes problemas aí de queda de qualidade de vida, justamente por essa falta de entendimento, essa falta de compreensão, certinho? Até a próxima aula aí.